Muitas mulheres acreditam que não é possível viver da confeitaria. E o pior, nem vê a confeitaria como uma profissão. Entra nela somente em busca de um dinheirinho, uma renda extra, para ajudar aí na renda da família. Mas hoje, nessa aula, eu quero te mostrar que é possível sim fazer da confeitaria uma profissão e viver dela. A confeitaria transformou a minha vida e vem transformando a vida de muitas mulheres. E tem até maridos largando o serviço para ajudar as esposas no mundo da confeitaria. Você sabia disso? Sejam todas bem-vindas a mais uma aula. Para quem não me conhece, eu vou logo me apresentando. Eu sou Poliana Campos, especialista em bolos decorados com chantininho, e hoje eu te ajudo a ser uma confeiteira 6+. Aquela confeiteira que ganha 6.000 ou mais com bolos de chantininho, como esse aqui, trabalhando de casa, da cozinha de casa. É isso mesmo. Mas antes de continuar com essa aula, dá um like aqui nesse vídeo, se inscreve no meu canal do YouTube se você ainda não se inscreveu e ativa aí o sininho para você receber notificações. Na verdade, como eu já citei aqui, muitos entram na confeitaria apenas em busca de uma renda extra. Começa a fazer um doce em casa, né? Um brigadeiro, um bolo de pote, começa a vender na faculdade para poder ajudar ali nas compras das apostilas, dos livros, começa a fazer algum doce e vende no trabalho ou até mesmo na rua, né? Em busca ali de um dinheirinho a mais para ajudar aí na renda da família. Mas só o que muitos não sabem que essa renda extra pode transformar na sua renda principal e assim você viver da confeitaria. Então, se você quer saber os passos que você precisa seguir para conseguir isso, fique comigo até o final dessa aula. Então, hoje eu vou te mostrar que é possível sim viver da confeitaria. Qual confeiteira aí que não sonha, né, em ter a confeitaria como a sua renda principal? Para conseguir aí como a sua profissão, na verdade, principal. Para conseguir ter mais tempo para dedicar a ela e fazer com que ela cresça, né, a cada dia. Qual confeiteira que não sonha em pagar todas as suas contas, realizar o seu sonho de comprar algo, às vezes viajar, né, para algum lugar, ter mais tempo para ficar com o marido, com os filhos em casa, né? Muitas vantagens que a gente tem quando a gente trabalha com a confeitaria. Qual confeiteira que não sonha? Todo mundo tem esse sonho. Mas para isso, para a gente conseguir isso, você primeiramente precisa de ver o seu negócio como um negócio. Como assim, Poliana? Você precisa de ver que você tem um negócio, né, e tratar ele realmente como um negócio. Você precisa de começar a praticar além da produção dos bolos, praticar algo, né, de empreendedorismo, tá? Porque a partir do momento que você começa a fazer algum produto e vender, você já está empreendendo. Então você tem que se comportar, você tem que fazer algo que vai contribuir para esse empreendimento crescer a cada dia. Eu sei que isso é muito complexo às vezes na mente da gente, principalmente nós mulheres, pois não fomos ensinadas, né, a empreender. Ninguém nos ensinou a empreender, seja na escola ou na faculdade. Isso não foi ensinado, isso não foi passado pra gente. Então fica muito complexo. Mas a gente tem que colocar essa sementinha na nossa cabeça que já estamos empreendendo e ir atrás de algo, né? Começar a praticar algo que vai além da produção dos bolos, para a gente conseguir realmente ser uma confeiteira de sucesso, ser uma confeiteira 6+, e conseguir na prática viver da confeitaria. E para abrir aí mais a mente de vocês, eu vou estar citando agora os passos principais que você precisa seguir para você conseguir aí realmente viver da confeitaria, que esse é o objetivo da aula. Então, como eu já falei antes, além da produção dos bolos, temos aí que colocar em prática outras estratégias para conseguir aí, para a gente conseguir ser uma confeiteira de sucesso. O primeiro passo aí, muito importante, que a gente precisa de dar, né, para a gente conseguir aí esse resultado, esse objetivo, é ter uma organização na produção. Principalmente você que está iniciando na confeitaria, tem que ter uma organização na produção. Por quê, Poliana? Qual que é a importância dessa organização?
para você conseguir ali uma agilidade na produção. Quando a gente não tem uma organização, a gente nos atrapalha toda ali na produção, né? A gente não consegue nem saber quantos produtos a gente consegue fazer, a gente não consegue ter uma facilidade ali na produção dos nossos bolos, porque a gente não tem uma organização. Eu, por exemplo, quando eu iniciei na confeitaria, o que eu fiz com os meus primeiros pedidos de bolo? Eu lembro que eu tinha 4 bolos para entregar num sábado. Como eu não tinha experiência, não tinha prática e muito menos organização na produção, o que eu fiz com esses 4 bolos que eu tinha que entregar? Eu assei os bolos todos na sexta-feira e fiz o recheio deles todos na sexta-feira. No sábado, que era o dia de entregar os bolos, o que eu fiz? Montei os bolos, deixei na geladeira umas 4 horas só e já fui decorando os bolos e entregando, despachando aqueles bolos. Por que eu fiz isso? Porque uma que eu não tinha experiência e não tinha conhecimento, e outra que eu não tinha organização na produção, tá? Então a gente precisa de criar essa organização, até mesmo para ser a nossa rotina, para facilitar na produção, tá? Como que você pode se organizar aí nessa produção? Por exemplo, você trabalha com bolos, vai entregar a maioria no sábado. Você pode se organizar aí. Na segunda-feira, você compra os ingredientes necessários para estar fazendo aquela produção da semana, tá? Você pode na quarta-feira, por exemplo, assar todas as massas de bolo e fazer os recheios. Na quinta-feira, você pode montar todos os bolos e na sexta-feira você já pode decorar os seus bolos, tá? Ou então, pelo menos, começar a decorar e finalizar no sábado. Ou então, você pode assar os bolos na quinta e os recheios na quinta-feira, montar na sexta-feira e decorar no sábado e já entregar. Tá vendo como que a gente consegue ter aí uma organização na produção? Ela é muito importante, tá? O segundo passo que temos que ter aí é ter uma organização de estoque. É muito importante você ter essa organização de estoque. Como eu já dei o exemplo aqui, na segunda-feira você fazer a compra, né, dos insumos, é muito importante. Toda segunda-feira você olhar o seu estoque, o que está faltando, tá? Para você conseguir fazer a produção daquela semana. Porque quando a gente não tem essa organização de estoque, na hora que a gente chega na produção, por exemplo, tá em cima da hora, já tá na hora de você entregar o produto, você vai procurar uma pérola para colocar no bolo. Você não tem a pérola. Você vai procurar um corante para você fazer um detalhe no bolo, você não tem um corante daquela cor. Então isso atrasa muito a sua produção, isso não rende, né? E às vezes o que acontece? Você não consegue entregar para o seu cliente aquilo que você prometeu. Isso já aconteceu comigo várias vezes, de eu não olhar estoque na hora de eu montar o meu bolo, eu perceber, por exemplo, que eu não tenho Nutella. O supermercado já estava fechado, não tinha como eu comprar, o bolo tinha que entregar no outro dia cedo, eu tive que usar outro produto no lugar da Nutella e falar com o meu cliente, né, o que tinha acontecido, e eu acabei mudando o recheio dele. Então traz pra gente alguns transtornos. Então isso é muito importante, você ter uma organização de estoque. Uma outra coisa também que você tem que ter, que é muito importante, é você ter uma separação do dinheiro, principalmente as iniciantes. Temos que separar o nosso dinheiro da confeitaria, da venda dos seus bolos, do dinheiro pessoal, tá? Pra gente poder aí ter uma organização e ajudar a gente aí a entender se a gente está tendo lucro, se a gente está tendo mais despesas. Então a gente tem que ter essa organização desde o início, tá? É muito bom a gente anotar isso, a gente anotar tudo que a gente compra para a produção daqueles bolos e anotar também todos os valores que entram, né? Todo o dinheiro que entra na venda dos bolos. É bom a gente anotar isso durante o mês inteiro, para no final do mês você fazer a conta de tudo que você gastou e de tudo que você vendeu. Você vai até abrir a sua mente aí para saber se você está precificando corretamente, se você está tendo aí um bom faturamento com a venda dos seus bolos. Então essa organização do dinheiro e essa anotação é muito importante você iniciar com ela. Uma outra coisa também é as estratégias, né, de divulgação. Temos que ter estratégias para conseguir
divulgar o nosso produto, porque não adianta a gente só saber fazer um bom bolo, um bom produto. Claro que tem a parte, né, do boca a boca. É uma divulgação muito boa quando você vende ali um bolo maravilhoso, um bolo muito gostoso, que o cliente gosta muito, o cliente fica muito satisfeito. Ele automaticamente ele vai divulgar os seus bolos, ele vai falar de você com outras pessoas. Isso é um lado muito bom da confeitaria, que tem automaticamente essa divulgação do boca a boca. Mas nós, como confeiteiras, temos que saber usar estratégias, né, para a gente conseguir divulgar os nossos bolos. Que quanto mais a gente divulga, mais ajuda no nosso crescimento, mais a gente consegue aí ficar conhecida na nossa cidade, onde a gente trabalha, e mais rápido a gente vai alcançar aí o sucesso dentro da confeitaria. Então a divulgação, ela é muito importante, você saber usar estratégias. Hoje temos aí as redes sociais, Instagram, Facebook, WhatsApp, que você pode estar divulgando com boas fotos, tá? Sempre pensar, às vezes eu vejo muitas fotos aí de confeiteiras que terminou de fazer o bolo, às vezes a bancada tá ali toda suja, vai lá, bate a foto e posta. Não, tem que ter uma estratégia de você poder postar, né? Num lugar limpinho, num lugar que seja todo ajeitadinho, todo arrumadinho, coloca o seu bolo lá, posta a foto. Não precisa de ter o melhor celular, mas você tem que buscar aí as melhores estratégias que você tem dentro das suas condições para você divulgar da melhor forma possível. Fazer um vídeo do seu bolo, mostrar como que ele é por dentro. Isso ajuda muito. Às vezes a gente não sabe mexer com isso, mas sempre tem alguém da família, um primo, uma sobrinha que mexe com essas coisas, que pode ajudar aí nessa divulgação. Ela é muito importante, tá? Uma boa divulgação ajuda muito no crescimento da gente. Um outro ponto aí que eu tenho que citar, que é necessário você seguir aí, é as estratégias de vendas, né? Você tem que ter estratégias para você conseguir vender cada dia mais, tá? E junto com essas estratégias, você conseguir aí fidelizar cliente. Quais estratégias você pode usar aí nas vendas do seu produto? Como eu já falei da divulgação, você vai estar divulgando e automaticamente vendendo o seu produto nas redes sociais, Instagram, Facebook, grupo do WhatsApp, né? Fazendo vídeos, partindo o bolo, pegando o bolo com a colher, porque isso vai gerar no cliente uma vontade de estar comendo, de estar degustando daquele produto. Então isso chama muita atenção do cliente e automaticamente é uma venda, porque o cliente vai ficar doido ali para poder comer, provar do seu produto, tá? Outras estratégias de venda é sempre oferecer o seu produto nos pontos comerciais da sua cidade. As lojas de roupa é uma ótima opção, porque elas estão sempre fazendo o lançamento das estações primavera, verão, outono, inverno, aniversário da loja, algum evento no final do ano. Então, esses eventos que as lojas realizam é uma estratégia muito boa para você estar oferecendo o seu produto. Você pode entrar em contato, né, com a dona da loja, oferecer o seu produto, às vezes por preço de custo, né? O preço que você gastou para produzir ele, você oferece para a dona da loja, o seu bolo vai ficar ali exposto no evento da loja e automaticamente vai várias pessoas naquela loja e vai provar do seu produto, vai comer o seu produto. E ela gostando, né, as pessoas gostando do nosso produto, ela vai querer saber quem fez aquele bolo, né? E automaticamente aí você vai estar vendendo o seu bolo. Eu, por exemplo, consigo muitos clientes, muitas vendas, né? Usando essa estratégia aí para poder estar vendendo mais. E fidelizando os clientes. Tem as estratégias também que a gente utiliza para a gente conseguir fidelizar o cliente, né? Quem que não quer que o cliente compre na nossa mão e volte outras vezes para poder continuar comprando? Para isso, a gente precisa de superar as expectativas que o nosso cliente criou em cima daquele produto que ele encomendou. Então, ele gera uma expectativa, temos que entregar acima
daquela expectativa que o cliente criou. Isso é uma forma de estar fidelizando o cliente, né? Que ele fique muito satisfeito com o produto que ele recebe. Uma outra maneira também da gente fidelizar os nossos clientes é usando aquele cartãozinho, né? Fidelidade, por exemplo, ele compra tantos bolos, ele vai ter 20, 50% de desconto depois do quinto bolo, alguma coisa desse tipo, né? Que podemos bolar aí para a gente conseguir fidelizar o nosso cliente. Todo cliente gosta disso e isso é muito importante para a gente. É muito importante para a gente conseguir fidelizar cliente, porque quando a gente consegue fidelizar o nosso cliente, a gente tem tipo assim uma venda, né, garantida, que a gente sabe que no próximo evento o cliente vai procurar a gente novamente. Uma outra maneira ali também de estar fidelizando o seu cliente é entregando um mimo para ele. Todo cliente gosta de receber um mimo. Pode ser um bilhetinho escrito à mão, com todo carinho, que ele vai perceber, né, esse carinho, esse acolhimento da gente. Então pode ser um bilhete, pode ser um docinho, por exemplo, numa caixinha única. Entrega o bolo com um docinho, é uma forma de você fidelizar o seu cliente também. Fazer um bom atendimento na hora que ele entrar em contato, né? Você mostrar o seu interesse em querer atender o cliente da melhor forma. Isso é muito bom, o cliente sentir esse interesse da gente, do profissional, que ele está realmente interessado em fazer o produto do cliente, entregar o melhor para ele. O pós-venda também, ele é muito importante e ajuda muito na fidelização do nosso cliente. Após a venda, você mandar uma mensagem carinhosa, uma mensagem perguntando: e aí, você gostou do produto? O produto superou as suas expectativas? Então, pós-venda, ele é muito importante, tá? Uma outra coisa aí que vai ajudar muito na nossa caminhada rumo ao sucesso, rumo aí a uma confeiteira 6+, é o seu diferencial. Ele é muito importante, tá? Você ter um diferencial para você conseguir aí se destacar diante da concorrência, tá? Tenho até uma aula minha que eu já deixei disponível aqui no YouTube, aonde eu falo de como que você consegue buscar o seu diferencial, como que você consegue encontrar o seu diferencial. Então, se você não assistiu essa aula, vale muito a pena você ir lá e assistir essa aula, que vai te ajudar. Porque quando a gente tem um diferencial, a gente vai trabalhar com estratégias para a gente deixar esse diferencial mais forte, tá? E com isso a gente automaticamente vai crescer mais, né? Vai ficar mais conhecida por causa desse diferencial, né? E automaticamente a gente aí vai se tornar referência na nossa cidade e vai conseguir sim viver da confeitaria. Então o diferencial, ele é muito importante. Algo que diferencia mesmo, que as pessoas batem o olho e sabem que aquele produto é seu, tá? Só de olhar, eles sabem que aquele produto é daquele lugar. Isso é muito importante, tá? Um outro ponto aqui que eu já falei, mas vou falar novamente, é entregar um bom produto para o cliente. Um produto de qualidade e um produto que supere a expectativa do cliente, tá? Isso é muito importante. Isso ajuda a gente a crescer, né? A ter um crescimento dentro da confeitaria, quando a gente entrega para o cliente além da expectativa, além do que ele estava esperando, né? Ele recebe ali mais do que ele estava esperando. Isso é muito importante, tá? E o último ponto aí que eu tenho para falar, porque o último é o menos importante, é um muito importante, é saber precificar o seu produto. Isso é muito importante, a gente conseguir precificar o nosso produto de maneira correta. Muitas confeiteiras desistem da confeitaria, muitas pessoas desistem da confeitaria porque falam que a confeitaria não dá dinheiro e falam que não dá para viver da confeitaria. Mas um dos motivos principais para isso acontecer é não saber precificar o seu produto, tá? Muitas confeiteiras não sabem. Eu mesmo não sabia precificar o meu produto. Trabalhei 3 anos na confeitaria. Trabalhei muito, pegava muitos bolos. A gente fica muito presa na produção. O que acontece com muitas confeiteiras? A gente fica presa com a produção.
Como os pedidos são muitos pedidos de bolo, a gente nos engana achando que a gente está ganhando bem porque a gente está produzindo muito. Mas só que às vezes a gente está pagando para trabalhar, porque a gente está produzindo muito, mas a gente não sabe precificar, né? Tá? Então a precificação é algo assim que impede a gente, se a gente não saber fazer, impede a gente de conseguir alcançar aí uma confeiteira de sucesso, uma confeiteira 6+. Ele impede se a gente não conseguir. Principalmente quando a pessoa está iniciando na confeitaria, o que a gente faz? Eu mesmo fazia assim, multiplicava por 3, que é uma forma totalmente errada de precificar um produto, um bolo. Multiplicar por 3. Ou então olha o preço da concorrência e joga o preço mais ou menos em cima do preço da concorrência, sem saber qual produto que a concorrência usa, né? Qual ingrediente que ela usa, sem saber como que ela fez aquele bolo, se ela tá fazendo a massa, se ela tá comprando massa pronta, sem saber nada, a gente joga o nosso preço em cima. Então aí não dá para poder ganhar dinheiro mesmo. Tem que saber precificar o produto de maneira correta, tá? Para conseguir aí ter um bom faturamento dentro da confeitaria. E se você não está conseguindo viver da confeitaria, você está deixando de praticar algum desses passos que eu citei aqui, que são fundamentais para você conseguir viver da confeitaria. São fundamentais para você conseguir ter resultados. Agora me conta aqui nos comentários o que você está deixando de praticar que está te impedindo de viver da confeitaria. Ou o que está faltando aí para você iniciar na confeitaria e ser uma confeiteira 6+.